irmãos? Evangelho de Lucas. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Então vamos abrir, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler aqui nesta noite e meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versículo 1. Epígrafe: a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Está escrito: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, meus irmãos? A igreja pode sentar em nome de Jesus, irmãos? Queridos irmãos, eu acredito que essa palavra seja muito conhecida de todos vocês. Eu mesmo já algumas vezes preguei ela aqui, e nessa noite mais uma vez eu vou estar pregando essa palavra, que já preguei tantas vezes aqui. Mas é assim, irmão, a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela sempre se renova, ela não envelhece, né? E cada vez que a gente lê a palavra de Deus, sempre Deus fala com a gente de uma maneira. Então, nessa noite, por mais conhecida que seja essa palavra, mas Deus, Ele quer falar conosco aqui através deste texto que nós lemos aqui. Bom, Jesus estava na praia, irmãos, e estava ensinando a palavra. E uma coisa que me alegra, que a Bíblia diz que havia uma grande multidão que estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Inclusive, era tanta gente que eles estavam até apertando Jesus já. E todos ali com o objetivo era ouvir a palavra de Deus, né? Inclusive, tem uma passagem na Bíblia, que é a carta de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando a gente se coloca a ouvir a palavra de Deus, Deus, através da sua palavra, Ele acrescenta a nossa fé. Eu era uma pessoa do mundo, incrédulo, uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, uma pessoa que acreditava na existência de Deus, desde que eu me conheço por gente, eu sempre acreditei na existência de Deus, mas era uma pessoa que não acreditava em milagres, era uma pessoa, irmãos, que não sabia sobre a volta de Jesus, né? Eu fui saber que Jesus Cristo ia voltar depois que eu aceitei Jesus.
Isso com mais de 22 anos de idade. Então, até um pouco mais de 22 anos de idade, para mim, Deus era um ser poderoso, mais longe, e nunca na minha cabeça passou que Jesus ia voltar, levar igreja, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, galardão para aqueles que trabalharam na obra. Nada disso eu sabia. Então, depois que eu me converti, que eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ouvir as pregações, fui aprendendo, e o que aconteceu? A minha fé cresceu, né? Você lembra que Jesus comparou a fé, dizendo que ela é semelhante ao grão de mostarda? Né? O grão de mostarda, na época, era a menor semente enxergada a olho nu. Só que quando o grão de mostarda ele cai no solo, ele germina. E ele produz uma árvore de 4 a 5 metros de altura, cheia de ramos. E disse Jesus que as aves do céu vêm, se abrigam ali, fazem ninhos. E a nossa fé é desta maneira também, meus irmãos, né? Ela gera grandes milagres na nossa vida. Eu tenho certeza que se nós fôssemos abrir aqui oportunidade para cada um contar pelo menos um milagre que recebeu, todos nós teríamos pelo menos um milagre para contar que Jesus fez na nossa vida, né? Porque a palavra de Deus, ela gera milagres em nós. Então Jesus estava ali pregando, a multidão apertando, e ali na praia haviam alguns barcos de pescadores. Eles haviam pescado a noite toda e pela manhã ancoraram e estavam lavando as redes. Esse é um procedimento, digamos assim, de praxe. A pessoa pesca, termina o serviço de pesca, ele tem que lavar a rede, preparar. Se tiver alguma coisa para consertar, ele conserta a rede. Geralmente, às vezes, acabam criando buracos na rede, pedra, pedaços de pau, ou às vezes até peixes mesmo, acabam rompendo a rede. Então, a rede ela tem que ser lavada e ela tem que ser preparada para ser usada novamente. Então, os pescadores estavam ali lavando as redes e preparando elas. Agora, o detalhe que chama a atenção é que os barcos estavam vazios. Por que estavam vazios? Porque durante a noite, aquela jornada de trabalho, eles não pegaram nada. Então, eles estavam com os barcos vazios, lavando as suas redes, e aí Jesus entrou num daqueles barcos, que era o de Simão. Jesus se assentou e pediu que ele afastasse da praia, e ali de dentro daquele barco, até buscando uma melhor forma de falar com as pessoas que estavam ali, Jesus prega. Quando ele termina a ministração, ele dá uma ordem para Simão. Essa ordem ela poderia ter sido descumprida, claro que sim, mas Jesus dá uma ordem. Jesus disse assim, leva o barco lá dentro no mar alto e lança a rede para pescar. Uma ordem, Jesus disse, leva e joga a rede para pescar. Foi aí que Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aí Simão leva o barco lá dentro, no mar alto, lança a rede, e para a surpresa dele e dos demais pescadores, quando eles começam a puxar a rede, irmãos, tem tanto peixe naquelas redes, que a Bíblia diz que a rede estava quase se rompendo, com tanto peso de peixe. Encheram o barco de Pedro, não coube todos os peixes no barco de Pedro, chamaram João. João encostou o seu barco, encheram o barco de João, e a Bíblia diz que os barcos ficaram tão cheios com os peixes que quase afundavam. Foi aí que Pedro ele ficou admirado e assustado. Ele chegou para Jesus, ele viu que Jesus tinha alguma coisa diferente, né? É impossível quem anda com Jesus que não note algo diferente de Jesus. Então Pedro disse, afasta de mim porque eu sou pecador. E Pedro pediu que Jesus se afastasse. Só que em vez de Jesus se afastar, Jesus disse assim para ele, escuta, de agora para frente você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de homens. Será que tem diferença entre pescar peixe e pescar homens?
Óbvio que sim, né? Primeiro você pesca o peixe, e o peixe que a gente pesca, o que acontece com ele? Ele morre. Então, o pescador de peixes, ele pesca, e ele pesca para que o peixe morra, né? O pescador de homens, ele pega o homem morto e traz ele para a vida. Então, o pescador de peixes traz o peixe vivo para a morte, e o pescador de homens, ele traz o homem morto, morto em pecados, em delitos, em transgressões, mas o pescador de homens traz ele da morte para a vida que há em Cristo Jesus. Quem pesca peixe, pesca para se alimentar, para encher a barriga. Quem pesca homens, pesca para alimentar os homens. E eu estou falando aqui não de feijão e nem de arroz, mas estou falando aqui da palavra de Deus. Estou falando aqui de Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse com as próprias palavras: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer de mim nunca mais terá fome. E é incrível a obra que Deus fez na vida da gente, porque Deus tira os homens dos diversos caminhos errados que as pessoas estão trilhando, traz eles para a sua presença, e nós temos uma satisfação tão grande de estar em Cristo, que se oferecerem dinheiro para que abandonemos a Cristo, eu duvido que algum dos irmãos aceite. Se pagarem um valor X para vocês negar a fé, eu duvido que vocês aceitem. Se fizerem convites para diversões, para que você volte ao mundo que antes você pertencia, duvido que vocês voltem. Por quê? Porque Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu, Ele sacia a nossa fome, meus irmãos. Quem tem Jesus tem tudo. Amém? E observem, chegando na praia, eles abandonaram os barcos, deixaram tudo e seguiram Jesus. Prestaram atenção, irmão, que antes o barco estava vazio. Abandonar um barco vazio é fácil, né? Abandonar uma vida de miséria, de pobreza, de escassez, isso é fácil. Abandonar uma vida de sofrimento, de angústia, de depressão, de aflição, isso é fácil. Agora, abandonar, como aqui o barco cheio, irmão, vamos imaginar aqui quanto dinheiro aquilo valia, né? Então eles podiam propor a Jesus o seguinte: Senhor, permita que a gente venda os peixes, permita que a gente comercialize, e depois que a gente comercializar tudo, vender tudo, fazer as entregas direitinho, a gente segue. Irmão, tem coisas que não dá para esperar. Sabe, meus irmãos, a decisão da salvação é uma coisa que ninguém deve protelar ela, adiar ela, deixar para a semana que vem, mês que vem. As pessoas que já aceitaram Jesus, irmãos, né? Às vezes muitos ficam dependendo do cônjuge, né? Ah, se o cônjuge aceitar, eu também aceito. Ah, se o meu cônjuge for para a igreja, meu marido, minha esposa, eu também vou. Se ele se batizar, eu também vou me batizar. Se ele cantar no grupo, eu também canto. Se ele tocar na banda, eu também toco. Se ele for para a igreja, eu também vou. Meus irmãos, a salvação é algo individual. Individual. A Bíblia diz que o pai não salva o filho e o filho também não salva o pai. A Bíblia diz que a alma que fizer justiça, ela viverá. E a alma que pecar, morrerá. Ezequiel capítulo de número 18. O profeta usado pelo Espírito Santo disse: olha, vocês pais não vão salvar o filho de vocês, e vocês filhos não vão salvar o pai de vocês. Salvação é individual. Aí Ezequiel diz: olha, a alma que praticar justiça vive, a alma que praticar o pecado morre. Então, nós não devemos esperar por ninguém na questão da salvação, meus irmãos. A salvação é algo individual, intransferível. Você não pode dar a tua salvação para outra pessoa, você não pode pegar a salvação de outra pessoa para você. Todos, para serem salvos, têm que aceitar Jesus Cristo como Salvador, têm que crer que Jesus é o Senhor e entregar a vida para Ele, meus irmãos. Então, nós temos que tomar essa decisão. Será que o Pedro, o Tiago e o João, porque eram eles que estavam ali, né? Pedro, Tiago e João que estavam ali, será que eles
titubearam, tipo assim, poxa, mas deixar tudo agora? Deixar tudo. A gente sempre sonhou em ter um barco cheio. A gente sempre sonhou em ter uma pesca dessa, de arrebentar com a boca do balão. Olha só, sempre sonhamos, né, de ter isso, e agora que a gente tem, a gente vai ter que abrir mão. Que decisão que eles teriam que tomar, hein, irmãos? Glória a Deus. Eu conheci muitos irmãos que no namoro, irmão, casais apaixonados, e um se converteu, e o outro não se converteu, e chegando lá na frente, irmãos, um teve que optar entre o casamento e Jesus. E graças a Deus que alguns que eu conheci optaram por Jesus. Foram abandonados pelos namorados e namoradas, né, que não quiseram seguir o mesmo caminho. Mas lá na frente Deus preparou um casamento abençoado. Mas eu conheci também muitas pessoas que voltaram atrás, porque a namorada não quis acompanhar, porque a esposa não quis acompanhar. Então a pessoa, ela não teve aquela graça de seguir a Jesus, meus irmãos. Não são todos que conseguem fazer isso. Se você tem conseguido se desvencilhar de amarras, de coisas que prendem a alma do homem no mundo, é porque você é um vitorioso, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Mas que não é fácil, não é fácil. Às vezes você fica entre a espada e a cruz. E agora, Jesus? O que eu faço? Mas feliz aquele que escolhe estar com Cristo, irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. A melhor coisa que Pedro fez foi deixar aquele barco. A melhor escolha que João fez foi abandonar aquele barco. A melhor escolha de Tiago foi abandonar a vida passada e seguir com Cristo, irmãos. Mas observem que eles tiveram lutas, tiveram uma trajetória difícil. Os irmãos sabem que Pedro, ele foi morto, crucificado. Os irmãos lembram, de cabeça para baixo. Muitas pessoas, quando veem aqueles enfeites, aquelas peças enfeitando o Vaticano, eles veem lá uma cruz de cabeça para baixo. E alguém diz, a Igreja Católica é do Anticristo porque tem uma cruz de cabeça para baixo. Aquela cruz de cabeça para baixo, usada na Igreja Católica, simboliza a morte de Pedro. Não estou defendendo que devamos usar cruz. Aliás, eu acho que a igreja do Senhor não tem que usar a cruz como símbolo, porque a cruz não passa de uma ferramenta que foi usada para matar Jesus. Então nós não temos que ter uma cruz ou carregá-la no sentido físico, material, ou venerá-la e beijá-la como sendo objeto de adoração, porque a cruz é uma arma, foi um instrumento usado pelos algozes de Cristo para tirar a vida. A cruz foi um instrumento usado pelos algozes para ceifar a vida de Pedro. Então eu não vejo necessidade de igrejas terem cruz e usarem cruz nos seus cultos, venerarem, fazerem determinados rituais usando a cruz, porque nós não temos essa necessidade. O Cristo da cruz não está mais na cruz. O Cristo da cruz, ele está vivo, ressuscitado e habita em nossos corações. Amém, meus irmãos? Bendito é o nome de Jesus. Mas as escolhas não são fáceis. Mas Pedro escolheu seguir a Jesus. Tiago, João escolheram. Não sabiam o que esperava por eles. Era uma nova fase na vida deles. Tudo muda para quem passa a seguir a Jesus, né? Você perde muitos amigos, muitos conhecidos te abandonam, muitas portas se fecham, mas também muitas pessoas novas aparecem, novos amigos a gente faz e novas portas são abertas também. E o melhor de tudo é que a gente tem a certeza de salvação, meus irmãos. Essa certeza o mundo não dava para nós. Esta certeza o dinheiro nunca deu para nós. Esta certeza de salvação nós nunca sentimos na nossa vida, nem por um minuto, a não ser depois que a gente passou a seguir Jesus. Hoje o combustível maior da nossa fé
o que mais motiva, o que mais influencia, o que mais alegra a nós, é saber que um dia tudo isso aqui vai passar e nós temos uma morada preparada por Jesus no céu para nós. Quantos se alegram por isso, digam glória a Deus. Lembra o que Jesus falou em João capítulo 14? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Sim ou não? Não é que Jesus foi preparar. Não. Já estão preparadas desde a fundação do mundo, irmãos, a Bíblia fala. Assim como Jesus, o Cordeiro de Deus, ele já estava preparado para o sacrifício desde a fundação do mundo. Tanto que Jesus fala em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, ele não foi preparar, o lugar já está preparado. João viu a cidade, irmãos. João teve o privilégio, né? Ele viu a cidade descendo, bonita, toda ataviada, toda maravilhosa. E Deus mostrou para João tudo que tem na cidade, irmãos. Né? João viu que lá tem o trono de Deus e do seu filho, o Cordeiro. João viu que lá tem um rio, que é o rio da água da vida, que tem uma água cristalina, e a nascente é o trono de Deus. Esse rio simboliza a salvação, meus irmãos. A salvação, ela tem o seu nascimento ali no trono de Deus, e João viu o rio da água da vida nascendo do trono de Deus, e ele vai ganhando expansão, vai crescendo, e ele atravessa a cidade. E lá no meio da cidade tem uma praça linda, bonita, cortada pelo rio, e lá naquela praça está uma árvore chamada Árvore da Vida. E João viu que aquela árvore, ela produz fruto, e a Bíblia diz que as folhas daquela árvore são usadas para a saúde das nações. Irmãos, a Bíblia fala em Apocalipse 21, não haverá mais morte, nem choro, nem pranto. A cidade que o Senhor edificou, né? Até hoje se fala sobre Brasília. Os irmãos sabem que Brasília foi uma cidade projetada, uma cidade criada. Questão de pouco tempo, o projeto saiu do papel, executaram, e eu nunca estive em Brasília, mas eu já vi pontos turísticos de Brasília. O próprio Congresso, a sede do poder do Brasil, é uma coisa bonita, estrutura maravilhosa e tal. E tem cidades, irmãos, como o Rio de Janeiro, que é chamado de cidade maravilhosa. Não a cidade, digamos assim, o sistema, mas a natureza da cidade, montanhas, rios, mares, beleza natural. Então ela é chamada de cidade maravilhosa. E no Brasil existem cidades lindas, maravilhosas, que vira cartão postal, vira postagem nos Facebook, nos Instagram e demais meios de publicações. Por quê? Porque são lindas. Mas João diz que a cidade, a Nova Jerusalém, ela sobrepõe a todas as demais cidades. Porque lá não há morte, lá as pessoas não envelhecem. Não é verdade, meus irmãos? Um grande problema da velhice, limitações físicas. Muitos irmãos que estão em casa hoje, estão em casa porque envelheceram. Não tem condição de vir ao culto. Às vezes ninguém traz, a pessoa não consegue sair à noite sozinha, e a pessoa fica em casa orando, cheia de lembranças de quando era mais jovem, das vezes que vinha para a igreja, dos trabalhos que fazia na igreja, das evangelizações a qual ela participou, dos eventos que ela participou, das experiências que ela teve com Deus. Mas hoje, na velhice, só lhe resta ficar na cama, no sofá, contando dias e horas e vivendo do passado saudoso que viveu na presença do Senhor. Mas a nova cidade, a nova Jerusalém, não haverá velhice, meus irmãos. As pessoas não envelhecerão, as pessoas não terão dores, as pessoas não morrerão, mas terão a eternidade para viver, serem felizes e servir ao Senhor para toda a eternidade. Quem sabe, crê que vale muito a pena servir ao Senhor, diga amém, Jesus. Se essas pessoas mais novas entendessem
o que Deus tem para eles. Eles estariam aqui nessa noite de quarta-feira, adorando, ouvindo a palavra, preparando as suas almas, porque a vida passa depressa, meus irmãos. É como diz a Escritura, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo voa, meus irmãos, né? O tempo voa, louvado seja o nome do Senhor, e as pessoas vão desprezando as oportunidades de servir ao Senhor, porque tem que decidir, né? A partir de agora vocês vão ser pescadores de homens, vão ter que decidir, vão ter que fazer uma escolha, vão ter que romper com a vida passada, vão ter que deixar para trás o passado, vão passar a viver uma nova vida, uma nova fase. Bendito é o nome de Jesus. É o que diz a Escritura na 2 de Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, meus irmãos. E Pedro ali tomou essa decisão, nunca voltou atrás. Tiago nunca voltou atrás. João nunca desistiu. Foram escolhidos e foram fiéis até o fim, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Teve aqueles que desistiram, mas eles não. Eles foram até o fim. Houve dias de bonança, dias difíceis, dias de intensa alegria, dias de dores e aflições, mas é como Paulo escreveu na 2 de Timóteo capítulo 4, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, aleluia. Paulo pôde dizer isso, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmão que está nos assistindo pela internet, você tem combatido o bom combate? Você tem guardado a tua fé? Ou você está retrocedendo? Está orando menos, lendo menos a Bíblia, vindo menos na igreja? A tua espiritualidade, ela declinou, você é uma pessoa que hoje dificilmente você consegue dar um glória a Deus. Como está a tua fé? Paulo diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, tudo que Deus tinha para Paulo, Paulo fez até onde Deus permitiu que ele fosse. E quando Paulo está para partir deste mundo, ele diz, eu guardei a fé, aleluia. Amém, meus irmãos. Guardemos a nossa fé. Quem crê que Jesus é o Senhor, diga glória a Deus. Guarde a tua fé. A vinda do Senhor, ela está muito próxima, meus irmãos. Amém, igreja do Senhor? Mas que Deus abençoe a igreja. Eu quero pedir aos irmãos uma salva de palmas. Bem forte para Jesus. Bem forte as palmas. Mais forte, irmão. Dá glória a Deus. Quem é pentecostal, glorifica o nome do Senhor, meus irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, nós vamos fazer a parte das ofertas. E se você trouxe uma oferta, você vai pegar agora a sua oferta. Amém? Os irmãos que estão assistindo pela internet, irmãos, ajuda também, meus irmãos. Você que está assistindo pela internet, manda a sua oferta. Nós temos aí a chave do Pix, viu, irmãos? É número de celular. O Natanael vai colocar na tela a chave para você que está aí pela internet. Olha a chave do Pix aí na tela, tá bom, meus irmãos? Manda uma oferta, irmão. Contribui com a obra de Deus. Você sabia que tudo que nós temos foi Deus que nos deu, né? Então você que está nos acompanhando aí pela internet, a chave do Pix está na telinha, ó. O número de celular é o 47 98426 7762. Você vai fazer o seu depósito, automaticamente entra na conta da igreja. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês. Obrigado aí, tenho certeza que alguns vão ajudar, que Deus te abençoe. Levanta a sua oferta. Alguém vai apresentar o dízimo? Se alguém está com o dízimo, vem à frente. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, recebe as nossas ofertas aqui nesta noite, abençoa, prospera a vida de cada irmão, de cada irmã, assim como também aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor, e eles vão fazer uma oferta via Pix. Recebe a oferta destes irmãos também e abençoa
a vida de cada um deles, ó Deus. E aquela pessoa que talvez até se sentiu constrangida porque ela não tem como ajudar nesta noite, mas que ela também seja abençoada para a glória do teu nome.